Vamos dar sequência aqui ao nosso curso Como Ler Lei. Nesta aula, iremos ver as características da lei, mas antes vamos dar aquela bela retomada para ficar com o conteúdo fresco na memória e dar sequência aqui na nossa playlist. Então, na primeira aula, a gente viu os elementos onde eles são estruturados em três etapas básicas, sendo preliminar, normativa e final. A gente conheceu o elemento de cada uma etapa, né? E na sequência a gente já viu a estrutura macro da normativa, né? Então a gente tem aí 6 nomenclaturas que correspondem a 6 grandes blocos para nos dar um aspecto visual e de melhor compreensão na leitura da norma, né? E na sequência a gente substituiu a pirâmide de Kelsen para essa pirâmide dividida em 2 grandes blocos, para que a gente compreenda que não há hierarquização e subordinação entre as demais normas, né, salvo quando comparadas à Constituição Federal e aos seus instrumentos que podem alterá-la, né. No mais, vamos seguir aqui ao assunto da vez, que são as características, e a gente já começa com o ponto número um, dizendo que uma lei para cada objeto, salvo por afinidade, pertinência ou conexão. Esse ponto quer dizer que a gente não pode ter duas leis para tratar de um assunto. Então, por exemplo, não podemos ter dois regulamentos do imposto de renda. Recentemente tivemos alteração, né, em 2018, não tão recente assim, em que substituiu o regulamento do ano de 99. Então a gente não poderia ter parte da norma sendo regulamentada pelo RIR 99 e parte pelo RIR 2018, né? Então por isso que a gente teve aí a suplantação por completa da versão do século passado, ok? E aí o ponto 2 ele já puxa também o mesmo gancho, mas a ressalva do ponto um é que a gente não pode confundir, uma lei para um objeto com os demais instrumentos normativos, né. Então o que acontece? A gente tem a lei complementar, a gente tem o decreto, a gente pode ter porventura alguma instrução normativa ou outra espécie que venha complementar, explicitar algo que não ficou claro na redação original, né. Então tem que saber essa diferenciação para a gente, não afirmar que existe mais de uma norma se referindo a um único assunto. Aqui a gente também já vai para vigência, então a gente já viu que a vigência é um elemento indispensável para a norma jurídica, e aí ela se torna uma característica, né, intrínseca desse tipo de texto. Então a gente precisa ter um prazo mínimo para a gente se adaptar e que tenha conhecimento aí, ampla divulgação desse texto que terá uma vigência, e aí tem os prazos mínimos, não é pertinente de tratar aqui, né, ele pode ser de 45 dias, sendo prorrogado para 90, e assim a depender da situação e assunto que está sendo tratado. Em seguida, a gente tem a disposição do texto, de forma precisa, ordenada, clara e que tenha lógica. Então a gente não pode ter aquela redação truncada, onde a gente fica impossibilitado de ler, porque tem muitos afloreios, muita linguagem técnica que dá muito sentido, eh quantitativo e qualitativo para o núcleo, né, que é a ideia central da norma, como a gente viu, que é disposto pelo caput. E em seguida a gente tem que, como premissa aí, que a redação precisa atender à linguagem técnica ou comum. Então a gente tem sim o juridiquês, que é a linguagem própria do contexto forense, mas também a gente tem o linguajar comum, né? E aí, para a gente se situar esses termos técnicos, é só aumentar o nosso vocabulário mesmo e ter acesso às normas e se adequando, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é completamente viável e possível que a gente se familiarize
com o famoso juridiquês. Em relação às siglas, elas só podem ser, utilizadas se a sua primeira citação já referenciar ou designar o nome, né, do do sentido completo. Então, digamos que a gente quer se referir ao IBGE. Para eu citar só IBGE, na minha primeira menção, já tenho que deixar toda a estrutura dessa sigla de forma apresentável, para que na sequência a gente já consiga fazer a ligação de que aquela sigla se trata do Instituto, ok? E aqui por último, mas não menos importante, e aí essa lista ela não se esgota, tá? São aqui os pontos relevantes sobre a minha perspectiva, que a gente não pode deixar de fora, que vale a pena fazer uma retomada aqui, é a indicação de uma nova redação. A Lei Complementar 95 de 98 indica que a expressão NR, do jeitinho que está aí, entre parênteses, deve ser indicada na norma, né? Mas a gente vai ver em exemplos que há outras formas de indicar que essa norma ela foi alterada, foi revogada, ou o texto dela passará por mudanças, ok? O ponto é, a gente precisa saber, precisa estar no texto, que essa redação não é a original. Na sequência, é importante a gente saber também o que não pode, né? Para no momento que a gente possa aí recorrer a uma liminar, fazer um processo consultivo, a gente entender quais são as incongruências e partir para um questionamento e uma resolução, tá? Então, o primeiro ponto é preciosismo, é o excesso da perfeição. Isso não pode, né? Isso embaça muito o entendimento do texto e se torna um conteúdo dispensável. Neologismo, que são a criação de novos termos, novas palavras, isso não pode. Todas as palavras precisam ser as atuais, conforme a ABNT, que é a Companhia de Letras, respeitando também as regras e ortografia da língua portuguesa. Adjetivações dispensáveis, um reforço aqui para os afloreios, né, qualificar demais o que quer dizer na norma, né, um ou 2, uma ou 2 mais qualificações já são suficientes para a gente poder entender. O caráter elitístico, que é as marcas de expressão ou que possa vir referenciar, a subjetividade, o vício de linguagem do legislador, né. Isso é é descartável, não se pode ter, até porque a gente tem, no próprio curso da redação, a gente tem processos para que passe por revisão até chegar no texto da promulgação. Sinonímia são os famosos sinônimos, né, então a gente tem muito, mas muito, 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 conflitos, referente a sinônimos. Um exemplo deles é a diferença de renda e faturamento. Então, o regulamento do imposto de renda pode deixar claro ali o que é renda, mas quando a gente vai acessar, por exemplo, a legislação das contribuições do PIS/COFINS, eles se referem a faturamento. Então, pode ter essa essa confusão, né, de entendimento por conta de sinônimos. Então a norma precisa, deixar claro que se trata ou em sinônimos ou são, denominações completamente diferentes. O duplo sentido, né, aquela ambiguidade, nos termos, somos um território, nacional extenso, então pode ser que um vocábulo significa, uma coisa na parte nordeste, outra no sul, né, e o sentido, eh semântico e pragmático, eles precisam perdurar quando a gente fala da redação, da norma. Expressões locais ou regionais, no mesmo sentido, né, o famoso, aipim e macaxeira, né. Claro que a legislação estadual vai falar numa linguagem que atenda ali a população local, seus contribuintes, mas quando estamos a nível nacional, a gente tem que se ater a esse detalhe para que a comunicação flua. E aqui coloquei no oitavo ponto, que é aproveitar
número do artigo, parágrafo e afins revogado ou vetado. É expressamente proibido reutilizar algum elemento que foi revogado ou vetado, né? Isso a gente já tinha visto na aula anterior, mas vale aqui destacar como uma das proibições do texto jurídico. Aqui a gente já vai para uma característica que não é só do texto em si, mas de todo o vocábulo jurídico, né? A gente tem essa marcação forte do latim por duas razões. A primeira é porque o latim é uma língua materna da língua portuguesa, e segundo, devido à historicidade ocidental do direito, né, que tem a sua referência lá em Roma. Então é por isso que a gente vê muitas expressões, até estrutura de palavras do latim. Então trouxe aqui alguns exemplos que faz parte do nosso dia a dia, que a gente vê no noticiário, né, não necessariamente estão só na norma ou só no contexto forense, ele acaba se extrapolando em outros meios de comunicação. Então a gente tem o famoso habeas corpus, modus operandi, lato sensu e inúmeros outros. Indo aqui já rumo à leitura, né, à estética, quando a gente abre a Constituição aqui no exemplo da imagem que eu trouxe, e aproveitando aí o gancho da tão falada reforma tributária, né, que está suportada aqui pela emenda constitucional 132 de 2023, quando a gente abre a Constituição, sobretudo nos elementos, nos artigos que tratam sobre o sistema tributário nacional, a gente vai ver vários hiperlinks que direcionam para essa emenda constitucional, tá? Esses hiperlinks, eles não atrapalham a nossa leitura, então você pode ler todo o texto sem ter que clicar no link para saber o que está sendo alterado, né? Ele já diz a norma vigente ou o que vai ser alterado, e aí ele só te indica de onde está sendo essa fonte. Quanto às legendas, aqui a gente volta lá para aquela indicação do NR, nova redação. Um outro formato de indicar que aquele texto ele não é mais o original é a legenda aqui, onde eu trouxe o ajuste CNF, que dá instituição para a nota fiscal eletrônica. Os convênios que tratam sobre o ICMS, redigidos pelo CONFAS, ele tem essa estrutura aqui. A gente tem o texto em preto, que é o texto vigente. Então, quando a gente acessa lá o convênio, o que está em preto é o que está valendo no momento da consulta. A, a cor em vermelho diz aqui o que está sendo revogado, né, o que foi revogado, perdão, e a nova redação. Em verde ele traz a redação anterior. Então, a indicação das alterações aqui, né, nesse formato, elas estão dispostas em cores. Na seguida, a gente tem a característica do texto taxado, que a gente já viu também em outras aulas, que é o texto riscado, né, como se a gente estivesse ali anulando o texto, como fazemos manualmente. A título de comparação aqui, o que mudou nessa norma foram a abrangência de mais algumas hipóteses, né, esticando aqui os incisos, o que era antes do inciso 1 ao 22, passou a ser do 1 ao 25, né? Mas assim, a essência, a ideia central do caput, ela continua sendo a mesma. Bom, e é que o legislador achou por bem riscar tudo, replicar o que se mantém e só fazer aqui a modificação, incluindo novos incisos. Na, na parte da exceção normativa, que são espécies normativas caracterizadas pela Receita Federal, pelo Orcosite e muitos outros, a gente tem essas abas aqui, onde a gente vê o direcionamento, o preceito da própria Receita Federal, ou do órgão, né, que é, é responsável ali por esclarecer algumas consultas que vêm sendo recorrentes. A gente tem essas abas onde a multivigente traz todo o texto, desde a primeira redação, todas as alterações, o que não estava lendo e o que está por, por vir, tá? A vigente traz só o texto limpo, que é o que está valendo agora no momento que a gente acessa a norma. Então, é uma forma muito mais coesa de se ler quando você está também trabalhando, né, no ano corrente, porque acontece que a gente está retroagindo, trabalhando em outros períodos e não o do ano calendário. E aí é quando a gente utiliza o texto original para não incorrer aí em anacronismo, né, acabar captando
uma norma que se vale hoje, mas na época ela nem existia ou era tratada de outra forma. E aí a parte relacional, ele traz aqui um esqueminha, uma espécie de fluxograma que desenha, né, o que foi revogado, o que está valendo aqui em amarelo, né, e os vermelhinhos, o que não tem mais vigência. E aí também o azulzinho reforça aí o que foi alterado em normativas anteriores. Bom, e essa foi a nossa aula sobre características da lei e nos vemos aí numa próxima aula.